Boa noite. Muito boa noite. A graça, a paz, a alegria do Espírito Santo encham os nossos corações nessa noite. E eu estou muito grata a Deus por poder estar novamente com os irmãos, nos reunirmos nessa noite para adorá-lo. Hoje eu estava fazendo a minha devocional e eu estava lendo lá em João 12, que fala da mulher que adorou ao Senhor, derramando um caro perfume aos pés de Jesus e depois enxugando com seus cabelos. E em João fala dessa mulher Maria de Betânia, e outros evangelhos vão falar de outras mulheres também que tiveram o mesmo ato de amor para com Jesus. Eu fiquei me lembrando que hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E provavelmente vocês tenham, nesse dia, recebido muitas mensagens, abraços, carinhos, presentes. Tudo isso é importante e tudo isso é muito bom. Mas, diante desse texto, eu fiquei pensando em Maria. O que aquela mulher ofereceu para Jesus? O que ela fez por Jesus lá naquela casa de Simão? Ela deu tudo que ela tinha, aquilo que ela tinha guardado. E aí ela conversando com uma outra amiga, isso eu vi num videozinho, ela perguntando o que nós poderíamos dar ao mestre. E a moça que estava do lado dela disse, mas ele já tem tudo. Mas ela, com amor no coração, ela foi para a casa de Simão e ungiu ali os pés de Jesus, gastando o seu dinheiro, algo que ela estava economizando para o seu sepultamento. E ali ela teve um ato de amor. Nós não podemos fazer isso, porque o Mestre Jesus não está aqui. Mas fica para nós pensarmos, nós faríamos isso que ela fez? O que nós podemos fazer por Jesus? Então, essa noite, que venha no teu coração algo extraordinário, para que tu possas fazer para Jesus, Talvez adorá-lo, talvez dar um presente, e podemos dar presente de tantas e tantas maneiras, mas como está o teu coração para fazer um ato de adoração ao teu amado Jesus? E ela chamou ele de amado. Vou fazer isso para o meu amado. Então depois você pode ler lá em João 12, o capítulo 12, esta passagem da mulher que adorou ao Senhor com todo o seu amor. Queria que você se colocasse em pé, e ainda eu quero trazer um Salmos muito bonito. E eu gosto muito dos livros de Salmos, porque os livros de Salmos eles são tão fáceis de entendimento, que muitas vezes não precisamos trazer explicações, mas as explicações eu deixo para os nossos pastores. Mas lendo esse Salmo, a gente já vê o amor do Senhor, já contempla a soberania do Senhor, já contempla as obras das mãos do nosso Deus. Amém, amada igreja? Então, queria que você colocasse a mão assim no teu coração, fechasse os teus olhos e pudesse dizer, Senhor Jesus, nesta noite, eu quero fazer um ato de amor para Ti, porque Tu és o meu amado. Eu quero, Senhor, nessa noite, tirar de dentro do meu coração um cântico de adoração por tudo aquilo
que tu tens feito por mim. Amém, amém e amém. Vamos então ler os Salmos de número 24, que fala um pouco da vinda do Rei da Glória. Esse Rei que a Maria adorou, mas esse Rei também que nós podemos adorar. E o salmista começa dizendo: ao Senhor pertence a terra, ao Senhor pertence tudo o que nela há, o mundo e todos os que nela habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E aí aqui o salmista faz uma pergunta: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo monte? O que é limpo de mãos e puro de coração, e ele não entrega, melhor dizendo, a sua alma à falsidade, e ele nem jura dolosamente. Este sim obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam face a face, o Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e nessa noite eu digo: levantai, ó portas, ministério Pão Vivo. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre. Quem entre? O Rei da Glória. O Rei da Glória. Quem é o Rei? Ministério Pão Vivo. Quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor forte. É o Senhor poderoso. É o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é. Diga assim: Ele é o Rei da Glória. O Senhor forte, poderoso e poderoso nas batalhas. Aleluia! E ele novamente diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Eu digo: ministério Pão Vivo, levante as vossas cabeças para que você contemple o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Aleluia! O Senhor dos Exércitos, Ele, e eu digo somente Ele, é o Rei da Glória. Aplauda ao Senhor Jesus, o Rei da Glória, poderoso Senhor em todas as batalhas. Aleluia! Oh, glória! Senhor, é para ti tudo isso, Senhor. Senhor, essa nossa canção, essa nossa adoração, declarando que Tu és o Rei da Glória, que nós queremos levantar as nossas cabeças e contemplarmos o Rei da Glória. Esta é a noite de nós contemplarmos o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Aleluia, a palavra de Deus diz que Ele é varão de guerra. Oh, amada igreja, nessa noite, é uma noite de você derramar o teu coração na presença do Senhor. É uma noite de você cantar essa canção que o salmista Davi cantou, dizendo que o Senhor é poderoso. Ele é poderoso porque Ele é o Rei da Glória. Esta noite é uma noite de você oferecer ao Senhor algo novo, algo extraordinário, algo espetacular, talvez algo que nunca você ofereceu ao Senhor, ofereça nessa noite. É tempo de dar a Jesus um presente, e esse presente, amada igreja, que você vai dar ao Senhor, não é nem um pouco daquilo que o Senhor Jesus fez pela tua vida, mas já Ele aceita o teu presente, um coração aberto, um coração de adoração, um coração de gratidão para o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Que nessa noite o Espírito Santo do Senhor venha te conduzir, venha encher o teu coração para que tu possas trazer ao Senhor
uma oferta viva ao altar do Senhor. Não estou falando coisas financeiras, eu estou falando coisas do teu coração, amada igreja, coisas de amor, coisas que vão lá no sobrenatural, que nenhuma prata ou ouro podem transpor as coisas sobrenaturais. Mas o amor de Deus, isso sim, é que nós temos que reverenciarmos e agradecermos por tão grande amor. Obrigada, Jesus. A tua igreja nessa noite assume, Jesus, diante de ti, o compromisso de te dar um presente, de te dar algo novo, a começar na minha vida, Senhor. Algo que vai encher o teu trono de graça. Eu não sei o que é que cada um vai oferecer, mas eu sei que tu estás sondando o coração de cada um, Senhor, e que tu possas receber o presente que cada irmão e irmã vão te oferecer nesta noite, porque tu és o Rei da Glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Para as mulheres, Dia das Mulheres, já mandei lá no grupo da igreja hoje. Quem não está lá no grupo das mulheres, saibam que vocês são filhas amadas de Deus, são luz para a terra, e meu desejo é que Deus encha vocês, mulheres, de sabedoria, que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, ela edifica o seu trabalho, ela edifica o ministério, ela é luz por onde ela vai. Amém? Eu vou pedir por Balval colocar o bannerzinho da visão da igreja. O pastor Genesi hoje me mandou uma mensagem, ele me incumbiu eu de uma missão aqui, de passar para vocês a visão que Deus deu para ele, agora, para o ano de 2026. Já foi falado algumas vezes aqui com a liderança, já foi falado com algumas pessoas da igreja. Vamos ver se ele vai conseguir colocar ali no telão. Olha lá. Essa visão da nossa igreja para esse ano de 2026, nós recebemos, o pastor recebeu, e nós, como ovelhas, temos que seguir aquilo que Deus nos instrui a estar fazendo. Né? Uma visão muito bonita. Eu meditei nessa visão hoje durante a tarde, que nos convida a ter intimidade com Deus, discipulado, e no meu aqui tem a multiplicação, né? Ali está quem, mas é a multiplicação, é o ID. Nós já declaramos hoje que foi pela cruz que Ele nos chamou gentilmente. Amém? Irmão Bair, quando ela abriu o culto ali, eu até anotei aqui, irmão Bair, do que Maria fez lá em João 12. É uma mulher que veio de encontro com aquilo que Deus ministrou no meu coração a hora que a senhora abriu o culto. Do que Maria fez, né? Ela entregou tudo que ela tinha aos pés de Jesus, né? Muitos chamaram ela de, o próprio Judas quis repreender, né? Mas Jesus falou: deixe que ela faça isso, porque vocês não me terão por muito tempo. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês. Quero convidar vocês a participar dessa visão da nossa igreja. Pastor, tem uns minutinhos, né? Então tá bom. A participar dessa visão, a nós buscarmos a ter intimidade com Deus, que é o primeiro ponto. A cada um de vocês que estão aqui hoje, vocês estão sendo convidados pelo próprio Deus para estar dentro do ministério, para estar dentro de uma igreja, dentro da sua casa, tendo intimidade com o Senhor. Pastor, como que eu busco intimidade com o Pai? Eu vou ler rapidamente algumas passagens da Bíblia para vocês. Não precisa abrir a Bíblia de vocês, para a gente ganhar tempo para que o pastor venha nos trazer a mensagem. Lá no livro de Tiago, olha o que o meio-irmão de Jesus fala de intimidade. Lá em Tiago 4,
capítulo 4, do verso 8: Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós, pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entritecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ele está nos convidando, Jesus, Ele nos convida aqui, a gente a buscar Ele verdadeiramente. A gente, às vezes, eu ministrei um curso aqui na igreja, algumas pessoas participaram, eu falei muito sobre isso aqui, sobre os humilhados serão exaltados. Todo mundo aqui já ouviu essa mensagem, já viu no para-choque do caminhão essa mensagem. Mas não é que quando uma pessoa nos humilha que nós vamos ser exaltados. Esqueçam isso, não é isso que a palavra de Deus diz. Isso aí é uma distorção que tem e muita gente crê nisso. Isso não vai acontecer. Você só vai ser glorificado, você só vai ser exaltado se você se humilhar no lugar certo, que é aos pés de Jesus. Está na hora dessa igreja se posicionar, das pessoas, de vocês que estão sentados aí, que ainda não participam de nada daqui da igreja, não participam do ministério, se levantar como verdadeiros adoradores de Cristo. Começando por vocês, por mim, por cada um de nós. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Nós temos que ser exemplo dentro das nossas casas. Nós temos que buscar a face, buscar ter intimidade com o Pai. Onde que eu busco intimidade? A Bíblia nos ensina que nós temos que ir ao quarto, no secreto, e buscar a Deus. Quero que você faça uma reflexão. Você está fazendo isso? Você está buscando a face de Jesus dentro do seu lar? Nós não devemos ser igreja somente dentro dessas quatro paredes, nós devemos ser igreja nas nossas casas, no nosso trabalho, nós devemos ser igreja dentro do supermercado, na fila do banco, na fila da lotérica, por onde nós formos. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Ao longo da história da Bíblia, nós temos vários homens que tinham intimidade com Deus. Abraão, amigo de Deus. Por que Abraão era amigo de Deus? Porque ele era conhecido pela obediência a Deus. Quando Deus fala, sai da tua casa, sai da tua terra e da tua parentela, Abraão fala, mas será que eu devo ir ou ele vai? Ele vai. Hoje vocês estão tendo a oportunidade de responder um chamado de Deus. É privilégio para você que está aqui dentro hoje, de se levantar e seguir a Deus verdadeiramente. Sabe por quê? Porque quando Abraão ele sai da casa, sai da parentela, que eu vou te mostrar uma terra que mana leite e mel, tira o povo de lá, você vai ser pai de nações, pai de multidões, uma mulher estéril. Ele duvidou de Deus? Não, ele seguiu aquilo que Deus fez e ele se tornou pai de multidões, pai de nações. Muitas vezes a gente acha, eu estou com um pouco de idade demais já para começar alguma coisa na minha vida. Não, meu querido. Não está, não. Ele tinha 76 anos. Moisés, quando começa o ministério, tinha 80. Nunca é tarde para recomeçar. Mas primeiro nós temos que ter a intimidade com o Pai. Sem intimidade não tem conexão. Se eu não adorar esse Deus verdadeiramente, se eu não cumprir aquilo que o primeiro louvor falou, exaltar e glorificar o Senhor, se eu não colocar os meus problemas, os meus pecados aos pés da cruz e criar uma conexão com o Pai, de filho, tomar minha posição de filho e de filha perante o Pai, isso não é intimidade. Tem muita gente que está dentro da igreja, vê milagres acontecendo, vê prodígios acontecendo, pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo curadas, está dentro daqui da igreja, observando aquilo que está acontecendo, mas não está verdadeiramente dentro do corpo de Cristo, não está assumindo o seu papel como filho e filha do Senhor. Para que aconteça um milagre na sua vida, para que rompam barreiras na sua vida, você tem que ter intimidade com o Pai. Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar. O segundo ponto, o discipulado de um a um. Olha o que Salomão escreve, um homem mais sábio e rico que já pisou nessa terra. Lá em Eclesiastes, também no capítulo 4, eu vou ler do verso 9 adiante. Olha o que ele nos ensina. Melhor é serem dois do que um, porque há melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Porquanto se um cair,
o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se levantar. Eu vou pular para o verso 12, que diz o seguinte: um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas 2 pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém? Olha só. Primeiro nós temos que criar a intimidade com o Pai. Quando nós temos intimidade, quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que também procurar estar auxiliando outras pessoas. Esse é o discipulado, esse é o ID de Jesus. O próprio Jesus nos disse que nós teríamos que anunciar o Evangelho e as boas novas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui também, rapidinho, não vou tomar muito tempo, senão daqui a pouco vai virar mais uma pregação. Mas a orientação que Deus nos dá é para que nós andemos sozinhos? Não, que nós tenhamos mais uma pessoa do nosso lado. Quem é essa pessoa? Você tem que descobrir. Se vai ser alguém de dentro da sua casa, se você vai anunciar esse evangelho para mais alguém, mas não é bom para que o homem e a mulher andem sozinhos. Não é andar sozinho na rua, é andar sozinho sem cumprir os princípios de Deus. Nós temos que ser discipulados, afiados, nós temos que ser confrontados pelas pessoas que estão à nossa volta. Sem pressão e sem confronto, meu irmão, não há crescimento em nenhuma área da vida. Não há crescimento espiritual, não há crescimento familiar, não há crescimento financeiro. As pessoas funcionam, nós funcionamos voltou. Nós temos que ser confrontados. O Evangelho, quando nós pegamos o Evangelho que Jesus nos deixa, é só confronto, irmão. Mas é confronto do bem. Quando nós pegamos os 66 livros que nós temos na nossa mão e começamos a meditar na palavra, a intimidade de Deus tem que ser meditando a palavra de dia e de noite. Ele deixa essa instrução para Josué, ele deixa essa instrução para Moisés. Você está meditando, você está buscando intimidade verdadeira, ou você só está vindo aqui no culto pedir alguma coisa? Né? Quando nós meditamos na palavra, quando nós criamos intimidade com o Pai, nós temos a capacidade de estar auxiliando, sendo um ponto de apoio. Primeiro lugar, quem é casado aqui, levanta a mão. Dentro de casa. Quero fazer uma pergunta para os casais que têm filhos. Seus filhos têm visto vocês de joelho no chão? Seja intencional, irmão. Quer começar a ver uma mudança dentro da sua casa, uma transformação? Que mudança, eu não acredito em mudança, eu acredito em transformação, porque mudança ela vai para o outro lado da rua e ela volta para cá depois se ela quiser. A transformação não. Seja intencional dentro da sua casa. Faça com que seus filhos vejam você orando, você se humilhando no lugar certo. Eu já atendi muitos homens, eu não atendo mulheres, já quero deixar bem claro para as mulheres que eu não atendo mulheres. Eu só falo com homens porque eu não sou casado. Quantos homens se chegam até mim, pastor Genesi, e perguntam e me falam assim: tá difícil o casamento, você está orando com a sua esposa? Não, não estou. Eu falei: como é que uma aliança é incompleta? A aliança ela tem que ser completa, a sua esposa tem que orar com você todos os dias. Intimidade com o Pai, o casal tem que ter intimidade com Deus. Os solteiros têm que ter intimidade com Deus. Nós temos que ter essa intimidade, ler a palavra de Deus, nos alimentar daquilo que vem do alto, para que nós possamos ter autoridade naquilo que nós vamos transmitir para os nossos. Eu costumo dizer que nós não somos lembrados por palavras, nós somos lembrados por atitudes. Tudo aquilo que você faz é aquilo que a pessoa vai se lembrar de você. Nem sempre o que você fala entra na mente da pessoa. Quando nós somos transformados através do poder da palavra de Deus, quando nós somos transformados, quando nós temos a intimidade com o Senhor, as pessoas começam a nos ver de um modo diferente, porque o nosso linguajar muda, as nossas atitudes mudam, as nossas vestimentas mudam, o jeito de tratar o próximo muda, o jeito de tratar o marido muda, a esposa muda, os filhos, tudo muda. Mas muda de uma forma que eu já falei, transformada. Não é do dia para a noite. Isso tem que ser do dia a dia, que tem que ser construído.
E nós temos a obrigação de ser luz nas vidas das pessoas. Aquela morte de cruz que o louvor cantou ali, que foi na cruz, aqui eu me emociono quando se fala de cruz, porque um amor tão grande de cruz, nós não podemos deixar que isso seja em vão. Foi um amor que me alcançou, que alcançou cada um de vocês que estão aqui hoje. Vocês não estão aqui hoje à toa, vocês não vieram só para mais um culto. Vocês vieram aqui porque vocês foram chamados por Deus, chamados pelo Espírito Santo, chamados por Jesus. Amém? E o último ponto, a multiplicação. Que eu vou ler o texto que está em Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler o verso 19 e 20, que é o próprio Jesus nos dando essa ordem, essa ordenança. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? O que Jesus fala aqui para nós buscarmos crentes, para a gente gerar crente? Não, é para nós gerarmos discípulos. Nós temos que ser discípulos do Pai. Nós temos que ser imitadores de Cristo na nossa comunidade. Nós temos que sair daqui hoje desse culto. Eu quero encorajar vocês para saírem desse culto hoje, que isso aqui não é mais um culto. Não é só mais um culto. Você não está aqui nessa noite por acaso. A você, a semana que vem, começar a partir durante essa semana, principalmente aqueles que fizeram um curso comigo aqui, que vocês comecem realmente a cumprir o ID de Cristo, que vocês convidem uma pessoa para estar aqui no próximo culto da semana que vem. Isso é cumprir aquilo que Deus quer nas nossas vidas. O que Deus quer para nós esse ano, intimidade com o Pai. Eu quero deixar para vocês um pedido, para que vocês comecem a ter tempo de qualidade com Deus. O tempo de qualidade com Deus para vocês lerem pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Tirarem um dia da semana para fazer um jejum. E principalmente orar todos os dias. Isso é tempo de intimidade com Deus. Ser igreja dentro das quatro paredes, eu costumo dizer que é muito fácil. Aqui hoje todo mundo santinho, todo mundo erguendo a mão, todo mundo adorando, todo mundo louvando. Nós temos que ser cristãos e discípulos daquela porta para fora. Nós temos que ser cristãos e discípulos dentro do nosso trabalho, dentro das nossas casas. Por onde a gente for, a gente tem que ser discípulo. Anunciar as boas novas a todos aqueles que chegarem a nós. Comece a discipular alguém, comece a falar aquilo que Jesus fez na sua vida. Pastor, eu não tenho intimidade com a palavra de Deus. Eu ainda não domino a palavra, eu não sou formado em teologia. Você não precisa ser formado em teologia, não, irmão. Você só precisa, sabe fazer o quê? Contar o teu testemunho para alguém. O que Jesus está fazendo na sua vida. Eu tenho certeza que se nós abríssemos agora um espaço para cada um contar aqui o que Jesus já transformou em alguma área da vida, todo mundo aqui teria um testemunho para contar, sim ou não? Quantos livramentos você teve durante esse mês já, durante esse ano que mal iniciou? Quantas bênçãos de Deus já derramou sobre a sua vida? Não é? Hoje, se você está aqui, já é um privilégio. Você acordou. O sopro da vida foi soprado novamente nas suas narinas. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Comece a contar o que Jesus fez na sua vida. Comece a declarar bênçãos sobre aqueles que precisam ouvir, às vezes, uma palavra. Eu costumo falar que nem sempre a gente precisa de dinheiro. Tem muita gente que, às vezes, associa coisas de Deus a bens materiais. Não, irmão, não tem nada a ver com bens materiais. Tem tanta gente na rua precisando de um abraço, precisando de uma palavra de consolo, de uma palavra de amor, de se sentir acolhido, de se sentir pertencente a algo. Tanta gente sendo excluída de tantas coisas e buscando refúgio, às vezes nas drogas, na bebida, na pornografia. Desculpe que se tem criança aqui, mas eu sou obrigado a falar, porque o Espírito Santo está me incomodando disso. Começa a arrumar fuga aonde Jesus não está. E muitas vezes nós deixamos isso acontecer.
A gente às vezes acha, nós estamos vivendo uma geração que tudo, é normal. Não, não é. Tanta gente preocupada com o umbigo, e os nossos irmãos lá em Israel, debaixo de uma opressão danada, uma paz tentando ser enfiada goela abaixo para o povo judeu, por alguns países, por ganância, por poder, por dinheiro. Sabe o que é isso? Para mim, como formado em teologia, conhecedor um pouquinho da palavra, final dos tempos. Quando a paz reinar no Oriente Médio, vocês podem ter certeza, Jesus vai estar voltando. E eu creio que essa geração desse gurizinho que está sentado ali não passa sem ver a volta de Jesus. Então eu quero te encorajar a chamar o pastor Genesi durante essa semana e começar a viver essa visão dessa igreja. De ter intimidade com Deus. De discipular alguém. Ganhe uma alma para Jesus esse ano. Uma pessoa. Não é difícil. Sabe por quê? Porque essa multiplicação, você vai estar cumprindo o ID de Jesus, porque você vai estar aqui, discipulando alguém, você vai estar ganhando alguém para Cristo. Não deixe de ficar de fora dessa visão. Quando nós participamos de algo, eu falei ontem no curso, acho que a Sandra lembra, que quando a gente vai trabalhar numa empresa, vocês já viram já no quadro de uma empresa assim, missão, valores e visão. Se você trabalha em algum lugar que não tem missão, que não tem visão e não tem valores, me sinto muito, você está num lugar bagunçado. E isso, missão, valores e visão, não é só na empresa, é dentro da nossa casa, é dentro da igreja. E se eu quero me enquadrar ao corpo, eu tenho que ser obediente a Deus. Sabe por quê? Porque quando Abraão recebeu aquele chamado de abandonar tudo, queria ser pai de nações, ele só obedeceu. E a bênção de Abraão foi completa. Deus não fica devendo nada a ninguém. Amém? Eu tinha esse recado para deixar para vocês. É um pouquinho chato, eu sei que tem gente que não gosta de ouvir, mas é um chamado de Deus. Portanto, não deixe de passar hoje em branco essa oportunidade. Faça diferença. Agora foi. Amém, igreja? Vai colocar já a imagem ali, ô pastor? Olha só. Ô irmão, você vai colocar a imagem do cinema já? Então vamos lá. Olha, mais uma oportunidade para nós começarmos a cumprir aquilo ali, entrar na visão da igreja. No sábado que vem, nós vamos ter um cinema aqui na igreja. Para quem que é esse cinema? Para todo mundo. Os filhos, para a família estar reunida e vir aqui. Nós vamos passar esse filme, Carta para Deus. Eu vou dar uma pequena dica para vocês. Um spoilerzinho. Não. Não, gente, eu não gosto desse negócio de história da Cinderela. Vocês vão ver eu ministrando aqui na igreja. Eu gosto de realidade, que a vida, o mundo, ele não é mole. Quem fantasia o mundo aí com historinha bonita da Cinderela, lá na Disney. O evangelho é morte de cruz. Tá? É a história de um garoto que ele transformou a cidade dele através de cartas que ele escrevia para Deus. Ele ganhou a casa dele, ele ganhou a cidade dele, ele impactou os Estados Unidos com a história de vida dele. Portanto, não fique de fora. Venha para cá. Vai ser às 18, pastor? 19 horas. Vai ter pipoca, vai ter refrigerante. Não vai pagar nada, só vai doar o teu tempo. Tá? Então, não fique de fora. Venha participar com nós. Vamos ter um tempo de comunhão. Eu tenho certeza que vocês vão ser edificados através desse filme. É um filme que eu assisti ele no mínimo umas 20 vezes. Eu sempre, quando eu posto ali, que eu tenho um tempinho, eu falo, não, eu preciso fortalecer minha fé, eu vou e assisto esse filme. Existem alguns filmes aí que eu gosto de assistir, porque às vezes a gente começa a se achar autossuficiente demais e a gente tem que tomar umas lapadas para a gente crescer. Né? Era isso, pastor?
Agora o irmão Ricardo. Amém? Passar para o irmão Ricardo agora. Então, boa noite a todos, que o pastor Jesus. É uma alegria estarmos aqui juntos na casa do Pai também, e trazer uma palavra que é bem breve, não vou, sobre o ofertório, tá? Você já conhece a palavra, mas sempre é bom repetir, nunca é demais repetir essa palavra, porque ela sempre tem uma coisa nova, né? Inclusive, eu quero ver se o irmão... o irmão colocou ali, ó. E sempre vocês guardarem o principal da palavra de hoje, sempre gosto da imagem, para que a imagem, se você consegue guardar melhor, né? A gente fala, às vezes, uma coisa aqui, muitas vezes a gente pergunta o que não lembra, então a imagem ajuda a gente fixar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses tópicos aí, sem demorar muito também. Bom, então estamos aqui. Só um instantinho que eu vou entrar aqui agora. Então, para a nossa meditação, vamos usar toda a graça, em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo plena suficiência, abundeis em toda a boa obra. Bom, irmãos, muitas vezes, né, a gente pode cair no erro de achar que Deus, que nós entregamos nosso dízimo e ofertas, né, para Deus, que Deus precisa dos nossos recursos. Né? Tem essa ideia, as pessoas têm essa ideia errônea, né, que Deus precisa de alguma coisa. Mas o dono do ouro e da prata, né, não tem carência alguma. Nós é que temos o privilégio de sermos parte do seu corpo místico, corpo de Cristo. Quando ofertamos, declaramos que o que temos não é nosso, mas dele. E que somos um só corpo em Cristo. Sua contribuição é o combustível para que esta igreja cumpra a grande comissão. Então, agora vamos ter tópicos que nós devem estar falando aí também, os tópicos. O primeiro tópico está aqui, ó. Evangelismo sem fronteiras. Graças à sua fidelidade, nossa mensagem sai dessas 4 paredes. Através de transmissões online, como ocorre agora, inclusive. Né? Hoje, acessíveis globalmente, até com recursos de dublagem para outras línguas. Estamos pregando nos confins da terra em tempo real. Glória a Deus por isso, né? Vocês podem ver ao vivo aqui e podem rever depois também, né? E compartilhar também. Então, para quem não conhece o canal da igreja, se informe direitinho, depois não pode dar direitinho, igreja, palavra viva, né? Uma coisa assim, né? O canal, né, irmão? Depois pode confirmar direitinho, pode botar até na tela, conforme for depois. O segundo tópico que eu falei é da grande comissão, né? O primeiro é o evangelismo sem fronteira. O segundo tópico, o papel social. Né? O papel social está ali, deve estar ali, ó, cumprindo a missão. Eu acho que está ali. Vamos ver ali, é isso aí, ó. Tá. Papel social. Onde há fome e há necessidade em nossa vizinhança. Vizinhança daqui da igreja, né? Os irmãos também. A igreja chega com as mãos de Jesus, socorrendo os mais necessitados. Irmãos, nós poderíamos até agora, se nós quiséssemos, expor um monte de fotos do trabalho que a gente faz, mas por que a gente não faz isso? Normalmente não se faz isso. Por quê? Até às vezes coloca até para as pessoas saberem, porque senão a gente pode estar caído num outro erro também, tocar uma trombeta que nós estamos fazendo, nós não devemos fazer, porque a palavra de Deus diz mesmo, que a nossa mão direita não deve ser para que faz a esquerda. Então, a gente tem que cuidar, quando divulga alguma coisa, tem que ser com muito cuidado, né? Para que seja realmente uma coisa que não seja tão enfática, né? Para não perder para não perder a recompensa que Deus quer dar para nós também, né? Terceira que o pastor até já falou, esse terceiro ponto aqui, está escrito de outra forma ali atrás, naquele resumo. Manutenção e ministério. Suas ofertas mantêm o nosso corpo físico, templo. Esse templo onde nós nos reunimos, né? Às vezes precisa trocar, precisa comprar alguma coisa, precisa reformar alguma coisa, precisa mudar alguma coisa, né? Trocar um cabo, né? Como o pastor falou também, né? E também sustenta os obreiros, que se dedicam integralmente ao cuidado de nossas almas. Ao depositar sua oferta, não entregue apenas valores,
acho que é muito importante esse tópico, está bem no finalzinho ali desse. Não entregue apenas valores, entregue sua adoração, o seu compromisso com a expansão do reino de Deus. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração, então. Eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou ler uma oração. Vocês vão repetir comigo essa oração, tá? E depois vocês vão vir aqui à frente. Quem trouxe o dízimo, a oferta, pode depositar aqui no gasofilácio. Tem a possibilidade também de fazer por QR Code, ali que está nos pilares, tem a imagem ali. Ou se não veio hoje preparado, venha outro dia. Durante a semana pode fazer também, tá? Então vamos lá. Eu vou começar a falar a oração. Vocês vão repetir comigo, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pela oportunidade de sermos cooperadores na tua obra. Pedimos que o Senhor consagre cada dízimo e cada oferta alçada, aqui depositada. Que esses recursos sejam multiplicados para que o Evangelho alcance cada vez mais línguas e nações. Abençoe a vida de cada ofertante e os que não puderam ofertar também hoje, suprindo suas necessidades, conforme a tua riqueza em glória. Que a nossa motivação seja sempre o amor e o desejo de ver teu reino crescer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então é isso aí. Obrigado, Jesus. Então, aqui, não tem oportunidade, quem trouxe, né? Pode trazer aqui. E quem não trouxe, pode outra oportunidade. Obrigado, Deus, pelos dízimos, pelas ofertas e por tudo que nós já recebemos até o momento, mas nós queremos que o Senhor tenha ainda mais nesta noite, tanto para nós aqui, quanto para as crianças ali no culto infantil, onde nós abençoamos cada uma delas, abençoamos também a ministração ali pela minha esposa, na salinha do culto infantil, como também nós abençoamos esse dia chamado o Dia das Mulheres, Pai. Nós abençoamos cada uma das mulheres que estão aqui e daquelas que nos acompanham também nessa transmissão, em nome de Jesus. Amém, amém. Breve será o pregador. Amém. As crianças podem ir para o culto infantil, aqui no meu lado esquerdo. Glórias a Deus. Pode ir lá, Pietro. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34. Nós vamos falar hoje, no primeiro círculo que nós já ouvimos antes ali, sobre intimidade com Deus. O pastor Cristo tornou minha pregação bem mais leve, já pregou a metade do que eu ia pregar, então citou inclusive os versículos e os exemplos, beleza, vamos em seguida encerrar o culto. Que bom que ele meteu o pau na igreja por mim, né? Depois ele é grande, então ele pode fazer isso, né? Amém, glórias a Deus. Obrigado, pastor Cristo, pela palavra, em nome de Jesus. Obrigado também por cada irmão que está aqui. Lembrando então que sábado, às 19 horas, nós vamos estar aqui num encontro, de cinema aqui na igreja, no filme Cartas para Deus. Lembrando também que a igreja se move durante a semana, se move na célula, na quinta-feira, nossa casa, que em breve vai se multiplicar. A igreja ela se move terça-feira, 5 horas da manhã, no encontro de oração, 3 horas da tarde, no encontro de oração das mulheres, 10 horas da noite, o terceiro encontro de oração também, na terça. Na quarta-feira, 8 horas da noite, o quarto encontro de oração. E a gente tinha lembrado de um detalhe, eu acho que o Val esqueceu, eu também esqueci, ele também esqueceu. Sexta-feira, 10 horas da noite, diga comigo, sexta-feira, 10 horas da noite, das 10 à meia-noite, nós vamos ter uma vigília de oração aqui na igreja, amém?
Amém. Tem uma imagem, está ali, ó, a gente esqueceu, tantos avisos, enfim. Terça-feira, já vai se preparando, das 22 horas à meia-noite, nós vamos ter uma tremenda vigília de oração, de clamor ao nosso Deus aqui. Amém? Feito isso, então, abra a sua Bíblia, quem já abriu, vamos ler então o texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o 34. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, beber, ou com o corpo, quanto irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves dos céus? Quem de vocês, que por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ou 50 centímetros ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe que crescem o lírio do campo, eles não trabalham, nem fiam, nem trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, ele se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, isso é, aqueles que não conhecem a Deus, procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará seus cuidados, basta cada dia seu próprio mal. Amém? Obrigado, Deus, mais uma vez pela tua palavra, em nome de Jesus. Ouvimos há pouco então o pastor Christian falando a respeito da visão da igreja para o ano de 2026, que nós desejamos que toda a igreja mesmo esteja envolvida, toda a igreja esteja envolvida, 100% da igreja envolvida, que a igreja desenvolva então esse compromisso de uma vida de intimidade com Deus. Por isso que nós enviamos ali no grupo da igreja os devocionais, são recursos que você pode usar, enfim, existem vários modelos de devocionais que nós enviamos ali. Eu quero te convidar, então, a desenvolver, como igreja, nós queremos toda a igreja, queridos, a desenvolver o hábito da intimidade com Deus. Também queremos compromisso, desenvolver com a igreja o discipulado 1 a 1. Nós temos um livro chamado Discipulado 1 a 1, bem simples, e o propósito é andar de 2 em 2, um passando, ensinando o outro, e o outro ensinando ao mais novo na fé, e assim por diante. Nós queremos desenvolver isso com a igreja. E nós queremos também toda a igreja engajada nas células, abrindo sua casa, liderando, trazendo seus amigos. Então é a visão. O apóstolo Paulo, por que isso é importante? E foi falado aqui, o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 9, 26, ele diz o seguinte versículo, dê uma olhadinha ali, ele diz assim, assim
corro também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar. Então ele diz, olha, eu não estou fazendo um ministério sem nenhuma direção, sem nenhum propósito. A gente tem uma meta, a gente tem um alvo, a gente tem valores, a gente tem uma visão dada por Deus, e não é uma visão que Ele se revelou apenas para nós aqui como igreja, não é uma revelação na palavra. Nós queremos cumprir a missão que Ele nos deixou na sua palavra. Então Paulo diz, e eu quero dizer para os irmãos, nós não estamos aqui jogando para tudo quanto é lado. A gente tem uma visão, a gente tem uma meta, tem um propósito, a gente tem um alvo como igreja que nós queremos ser. Aqui uma igreja de Jesus, formada por discípulos de Jesus. Amém, queridos? E hoje nós vamos ministrar sobre a importância da intimidade com Deus. A Bíblia nos apresenta muitos exemplos de pessoas que viveram em intimidade com Deus. Abraão é conhecido como amigo de Deus. Moisés falava com Deus face a face. Davi, homem segundo o coração de Deus. Elias, autoridade espiritual na sua geração. Daniel, vida constante de oração. Ele orava 3 vezes por dia, não apenas na sua terra, mas também na Babilônia, hoje conhecido como a terra do Iraque. E ele não deixou ser intimidado, mesmo sabendo que a sua vida corria em risco, ele continuou a sua disciplina de orar 3 vezes por dia. E o Salmo 119 fala sobre isso também, fala sobre vários exemplos. Levanto 5 vezes na noite por dia para orar a Deus, e o Salmo 119 fala muito desse tempo de oração. Noé andava com Deus, Josué obedecia totalmente ao Senhor, Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Amém, queridos? Todos eles tinham algo em comum, eles colocavam Deus em primeiro lugar, e é isso, exatamente isso que o capítulo 6 de Mateus nos ensina, colocando Deus em primeiro lugar. Não eram pessoas perfeitas, não eram pessoas que não deixavam de ter seus pecados. Qual era o maior problema de Abraão? Por exemplo, qual era o maior problema de Abraão no início da sua caminhada, do seu chamado com Deus? A mentira. A mentira. Por que ele mentia? Ele mentia para se defender. Ele mentia para se proteger, até que ele aprendeu que não precisava disso. E teve um momento em que Abraão teve uma profunda opressão espiritual. E quando ele vai apresentar um sacrifício a Deus, e vem uma profunda opressão espiritual, sabe aquela nuvem negra, Enfim, aquela opressão. E Abraão viu exatamente isso, uma opressão espiritual tremenda. Mas ele ouviu também uma voz que diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Escudo é proteção. Então Deus ensinou para Abraão que ele não precisava viver uma vida de mentira para poder se dar bem, para ter cuidado, para não colocar em risco a sua vida. Então ele fazia isso para se proteger. Mas Deus disse: você não precisa viver desse jeito. Eu sou o teu escudo. E Deus foi trabalhando isso em Abraão. Então o sermão que Jesus começou no capítulo 5 de Mateus, é conhecido como o Sermão do Monte. E começa no capítulo 5, vai até o capítulo 7. E eu quero te deixar como uma tarefa da semana: leia Mateus 5 até o capítulo 7. E tem algo que talvez, queridos, se você não descobriu na sua jornada, na sua vida cristã, eu quero dizer para você, eu descobri hoje como a Bíblia é viva e como ela está sempre nos ensinando. E o aprendizado que nós vemos no Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte, Mateus 5 a 7, viu, Noemi, é que o Sermão do Monte ele não foi escrito
para pessoas de fora. Não foi escrito para pessoas que não andavam com Jesus. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus andava com os seus discípulos, e começa no capítulo 5 de Mateus. Jesus andava com os seus discípulos e junto uma grande multidão. E Mateus capítulo 5 até o 7, o Sermão do Monte, ele não é para a multidão. Ele não é direcionado para a multidão. Mateus capítulo 5 até o 7, o Sermão do Monte, ele é um sermão de Jesus para o seu discípulo e tem como uma aula teológica, uma aula de teologia prática, uma aula de vida cristã prática. E os ensinos de Mateus 5 até 7 é uma aula de teologia de vida cristã prática, de como eles deveriam proceder como discípulo de Jesus. Então, por diversas vezes na Bíblia, nós vimos essa citação: Jesus, os discípulos e a grande multidão. Jesus, os discípulos e a multidão. A multidão ouve, mas os discípulos aprendem e obedecem. A multidão se aproxima, mas somente os discípulos seguem. A multidão gosta de milagre, mas os discípulos obedecem. E lembra que o capítulo começa falando: Jesus sentou e começou a ensinar. Então é uma aula, é um ensino para uma vida cristã prática. Os princípios do Sermão do Monte só fazem sentido para quem é discípulo, para quem é filho de Deus. E o texto que nós lemos, queridos, se você prestar atenção, todo o capítulo 5 até o 7, Jesus várias vezes está se referindo aos filhos de Deus, aos discípulos dele. Então não é um sermão aberto, ele trata o Sermão do Monte para os discípulos, então é um sermão. E o texto que nós lemos, Jesus disse: Deus não vai cuidar muito mais de vocês, são filhos de Deus. Então ele traz essa relação de paternidade, de filiação com o Senhor. Ele não fala de filiação com a multidão. A multidão, ele atrai a multidão para trazer a multidão ao relacionamento com Deus. Então está aqui, queridos, o primeiro passo que nós vemos, que Jesus ensina por diversas vezes, já foi citado aqui hoje, no capítulo 5 até o 7, é uma vida de intimidade com Deus. E o texto desta noite, ele fala um pouco sobre isso, mas ele fala também de confiança ao Senhor. Eu quero te convidar então, a olhar o texto nesta noite, diversas aplicações. O primeiro deles, queridos, é que para a intimidade com Deus, nós podemos, como falamos aqui, ter diversos recursos que podem nos levar a uma intimidade com Deus. Falamos aqui os recursos que a igreja dispõe dos devocionais. Você pode ouvir isso através de uma música, de um sermão, de louvores, de vídeos, de podcasts, de pregações. Você pode desenvolver uma vida de intimidade com Deus e usar dessas ferramentas, desses recursos. Mas o principal lugar onde você vai direto à fonte, o primeiro deles, querido, que nós ouvimos no próprio texto, é ouvir a voz de Jesus. Amém? É ouvir a voz direto de Jesus. Veja bem, e Jesus diz em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e por onde eu ando, elas me seguem. Então, o primeiro princípio para uma vida de intimidade com Deus é ouvir a voz de Jesus. Tem muita gente ouvindo muitas vozes, querendo intimidade com Deus, querendo milagre de Deus, querendo uma ação com Deus, mas sem ouvir a voz de Jesus. Então, queridos, o primeiro passo para a intimidade é você ouvir a voz de Jesus. E qual é a fonte que nós podemos ouvir a voz de Jesus? A palavra de Deus, queridos. É ouvir a palavra de Deus. Nossa, o negócio hoje está...
Estamos energizados hoje, já gastamos a segunda bateria. Vamos lá então. Eu ouvi a voz de Jesus e eu quero te convidar, queridos, a ser uma ovelha que ouça a voz de Jesus. Amém? Lembra daquela... Já ouviu algumas vezes, possivelmente, daquela ilustração que nos Estados Unidos tinha uma região, lá tinha uma lavagem de dinheiro falso, correndo pelo mercado, dólares falsos, né? E o delegado, então, ele reuniu os investigadores e começou a estudar semanas com eles sobre a cédula verdadeira do dólar. Até que alguém questionou: mas nós não deveríamos estudar as cédulas falsas? Ele disse: não, vocês precisam conhecer a cédula verdadeira. A partir da cédula verdadeira, tudo que é falso vocês vão saber discernir. Queridos, é ouvindo a voz de Jesus, é conhecendo Jesus, conhecendo a palavra de Deus, que nós vamos saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Amém? Lembra da igreja de Bereia que Paulo foi pregar? Paulo chegou lá totalmente desconhecido, começou a pregar. O que os cristãos lá faziam? Paulo estava pregando, os cristãos não, os judeus, e ele estava olhando na Escritura, no Antigo Testamento, se aquilo que Paulo estava pregando tinha coerência, tinha relevância, coerência, estava de acordo com o que eles conheciam da palavra de Deus. Até que eles confirmaram que Paulo estava pregando realmente a palavra de Deus. Então, queridos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não somos enganados. Então, a fonte para uma vida de intimidade com Deus é ouvir a voz de Jesus, e o principal recurso para ouvir a voz de Jesus é a palavra de Deus. Amém? Quem tem Bíblia impressa, aqui ou em casa, levanta a mão. Amém. A Bíblia impressa, sabe qual é a importância dela, querida? Ela não falta bateria, não fica offline. Então, queridos, eu quero te incentivar, use a sua Bíblia impressa, use a sua Bíblia de papel. Por quê, queridos? É importante você estar ali lendo, você ter ali uma fonte fidedigna, saber que cada versão da Bíblia, pessoas, para lançar uma versão nova, ele leva mais de 15 anos pesquisando fontes, enfim, porque cada palavra, cada vírgula muda completamente o sentido, então tem que ter muito cuidado. E a Bíblia no celular, a Bíblia online, ela é importante, mas muitas vezes quem colocou a Bíblia ali não teve esse cuidado. Então a gente usa, a Bíblia muitas vezes em algum lugar que não dá para carregar um livro grande, eu carrego, eu uso nas minhas visitas, mas no meu devocional, quando eu vou pregar para alguém, enfim, eu procuro usar a minha Bíblia. E procure, queridos, ler a sua Bíblia, procure manusear a sua Bíblia, ter a palavra de Deus junto contigo no seu coração. Amém, queridos? Então, leia a palavra de Deus todos os dias. Você tem hábito de fazer isso e ler a palavra todos os dias? Ler a Bíblia gera intimidade. Celular ajuda, aplicativo ajuda, áudio ajuda, mas nada substitui o tempo separado com a palavra de Deus escrita, desenvolver a intimidade com o Senhor. Eu quero te convidar então, queridos, a ouvir então a voz de Jesus. E o texto, ele começa falando no versículo 25 sobre ansiedade. Mas para aí. Quem é o público-alvo de Jesus? Os discípulos de Jesus. Para quem Jesus está ensinando? Para os discípulos, não é para a multidão. E interessante que com os discípulos de Jesus, ele trata do assunto que é muito comum hoje, ansiedade. Pessoas vivendo ansiosas por qualquer coisa, por qualquer motivo. E Jesus, ele fala aqui que a fonte para a cura da ansiedade é o quê? Intimidade com Deus, queridos. É palavra de Deus, é comunhão com o Senhor. Quem já perdeu o sono à noite? Não conseguiu dormir? Eu não sei se você já fez isso, mas para mim, o tratamento, o remédio é duas coisas: oração e leitura da palavra de Deus.
Lê o Salmo 3, versículo 5. Lê o Salmo 5, versículo 3. Fala sobre isso. Em paz me deitarei e me levanto, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Lê o Salmo 90, quando você sente que acordou à noite por uma pressão espiritual. Pare, ore e leia a palavra de Deus, queridos. Bateu crise de ansiedade, querido? Leia a palavra de Deus. Alguns profissionais da saúde ensinam, deu uma crise de ansiedade, pega uma bacia com água e com gelo, mete a cabeça, o rosto ali, faz isso durante alguns segundos, que vai passar ali aquela crise de ansiedade. Mas o que Jesus diz para os seus discípulos? O que Jesus fala para os seus discípulos? Jesus fala de essas preocupações que vocês estão tendo, elas realmente são relevantes, são coerentes, fazem sentido? E ele convida então a olhar para ele, olhar para o céu. Olha o que ele diz, queridos. Ele diz, por isso não se preocupe com a sua vida, quanto a comer ou se vestir, quanto amanhã. E ele nos manda olhar para a criação de Deus. Olhe, Deus ele cuida dos passarinhos, ele nos manda olhar para a natureza, ele cuida das plantações, das flores, dos jardins, enfim. Ele está cuidando de você, é isso que ele está dizendo, ele está cuidando de você. A sua vida vale muito mais do que o alimento, muito mais do que um passarinho, muito mais do que a roupa, muito mais do que uma vegetação. Observe as aves dos céus. O Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Será que você não vale muito mais do que as aves? Quem de vocês que por mais ansioso pode fazer a sua vida prolongar? Não tem como. E por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Eu, porém, afirmo a vocês, nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um desses. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não cuidará muito mais de vocês, homens de pequena fé. Então lembre que muitas vezes a crise de ansiedade ou a preocupação excessiva é falta de fé. Mas a fé vem da onde? A fé vem de Deus e ela vem por ouvir da palavra de Deus. Amém? Romanos 10, 17, a fé vem da onde? Não, a fé vem da palavra de Deus e de ouvir a palavra de Deus. Quando eu faço meu devocional, querido, e contigo não deve ser diferente, quando eu termino meu devocional, os problemas continuam os mesmos. Quando eu começo meu devocional, certamente eu estou com um monte de problemas, um monte de desafios durante o dia. Quando eu termino o devocional, os problemas continuam o mesmo, mas a minha visão é diferente. Amém? A minha visão é diferente, porque eu vejo Deus indo à frente, vejo o Senhor indo à frente. Então, a importância de desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Você já parou para calcular que a quantidade de vezes que você acessa as redes sociais no dia, o WhatsApp, os status, enfim, se você substituísse e fosse acessar a palavra de Deus, quantos versículos, quanto de leitura da Bíblia você iria viver naquele dia? Dizer algo para você. O discípulo de Jesus, ele vive por aquilo que ele diz. Amém? Tem uma frase que eu quero que você repete comigo assim: discípulo de Jesus é aquele que ouve a tudo que Jesus diz e obedece a tudo que ele manda. Essa é a definição de discípulo de Jesus. Então, o discípulo de Jesus, ele ouve a voz de Jesus. Ele ouve a voz de Jesus e obedece a Jesus. Então, o discípulo de Jesus, ele não vive, e esse texto fala sobre isso, o ponto principal, ele não vive baseado em circunstâncias, de como as coisas estão acontecendo. Os discípulos de Jesus, ele vive baseado naquilo que Jesus diz, que a palavra de Deus diz a seu respeito. Conhece aquela frase? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém, queridos? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Quem não vive pela palavra de Deus, vive pela cabeça dos outros, vive pela sua própria cabeça, ou vive pela cabeça do inimigo.
Então, quando você tem a palavra de Deus, você não vai viver pela sua cabeça, não vai agir pela sua cabeça, não vai agir pela cabeça dos outros, não vai agir pela influência do inimigo, você vai agir pela palavra de Deus. Então, eu quero te convidar, queridos, a uma vida de intimidade com Deus a partir de você, como já foi dito aqui, lendo a palavra de Deus, separando, começando o seu dia, separando um lugar e um horário para você se encontrar com Deus. O seu quarto secreto, o seu lugar secreto. Então eu quero trazer isso hoje bem didático. Como é que eu faço o meu devocional com Deus? Acordou? Não sei que hora começa o seu dia, 11 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas, 8, não. A hora que você começa o seu dia. Eu faço o meu devocional antes do café, depois do café. Não, isso é contigo, queridos. Mas o que eu quero te trazer nessa noite é: não comece o seu dia, não comece a sua correria, as suas tarefas, sem antes se encontrar com o autor da vida. Amém? Sem antes ter um encontro pessoal com Jesus, com Deus, de sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua voz. E como é que eu faço isso? Primeiro, vá para um lugar onde não haja distração, seja dentro do carro, seja no quarto, seja numa praça. Procure um lugar onde nada venha te distrair, tirar a sua atenção. Eu me lembro quando eu e minha esposa, nossa filha era bebezinha, pequena, e a gente fechava a porta do quarto, fazia o nosso devocional, e falava para ela: filha, se o telefone tocar, lembra o telefone que tinha ainda fio? Se o telefone tocar, se alguém bater na porta, diz que agora o papai não pode atender, depois a gente atende. E filha, não bate na porta na hora que estiver fazendo um devocional. E ela fazia isso. Pessoas batiam na porta de casa e falaram: papai não pode atender agora. Está fazendo um devocional. Então, querido, reserve um lugar onde você tenha tranquilidade para o encontro com Deus, que nada se distrai. Se o celular distrai, desliga o celular. Só liga o celular se você for para ler a Bíblia ou colocar um louvor. Mas elimine tudo aquilo que distraia. Mas entre no secreto. O que Jesus diz no próprio livro de Mateus, que nós estamos lendo aqui no Sermão do Monte? Quando, antes de orar, entre no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que estiver ali sozinho vai te recompensar. E a maior recompensa é a paz de Deus, a direção de Deus, saber que Ele se revelou. Deus se revelou ao mundo, mas Ele também se revela particularmente a cada pessoa. Você não é menor do que ninguém, você não é menos importante do que Ele se revela, se revelará pessoalmente a você. Você vai ter certeza disso. Então, separe um lugar, separe um tempo de qualidade. Pastor, quanto tempo? O tempo que eu vou dizer assim: quanto que você come em casa? Hein? Quanto que você come? Quanto que você come? Uma servida, 2 servidas? Não é um prato. Você come uma vez, 2 vezes, enfim. Nós costumamos comer até ficarmos satisfeitos. Amém? Quem estava aqui ontem à noite, nós comemos ali atrás até ficar satisfeito pela comida que a Deise fez. Amém? Então, quanto tempo deve durar meu devocional? Até ficar satisfeito. Até o Senhor dizer: não, agora você já pode ir. Já pode viver teu dia. Amém? Você vai perceber que o seu dia será diferente, a sua vida será diferente. Então comece seu dia na presença de Deus. E como é que eu faço? Senhor, se eu acordei hoje, se o Senhor permitiu eu estar vivo hoje, se o Senhor permitiu eu estar aqui hoje, eu entendo que é para a glória do Teu nome, que o Senhor tem um propósito. Então alinha o meu coração com a Tua vontade. Permita viver os Teus propósitos no dia de hoje. Senhor, eu estou aqui nesse tempo de devocional para Te adorar, reconhecer que Tu és o meu Deus, que Tu és o meu Senhor. Deus, toma a minha vida em Tuas mãos, toma a minha família, toma a Tua igreja, toma o povo da cidade. Usa, Deus, a minha vida, usa a minha casa, usa o carro, usa tudo que eu tenho, Deus, que o Senhor me entregou, usa no dia de hoje para a glória do Teu nome, Deus. Conduz. Deus, eu tenho um plano para o dia de hoje, mas eu quero Te dar liberdade. Faz a agenda do dia de hoje. Conduz os acontecimentos do dia de hoje. Sabe o que vai acontecer?
Aquilo que deu errado, não deu errado. Era Deus conduzindo. Era Ele criando oportunidades. Você vai perceber que o seu dia é bem mais leve. Então a palavra dessa noite, do sermão de hoje é: você não fazer a sua própria agenda, não viver as suas próprias preocupações, mas você lançar pessoalmente a sua vida na confiança no Senhor. E Jesus, Ele nos dá aqui uma receita, Jesus nos dá aqui uma recomendação, Ele nos dá aqui uma dica. Ele diz: se você está preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, como é que vai ser o dia de amanhã, eu quero te dar uma boa preocupação, que já foi postado aqui naqueles 3 círculos. E a boa preocupação é: busque. Se você quer ter algum tipo de preocupação, então eu vou te dar uma boa preocupação. A preocupação é o quê? Busque o reino de Deus, a sua justiça. E essas demais coisas que te preocupam, que são demais coisas, são todas as tuas preocupações, serão acrescentadas naturalmente. Amém. Você quer ter uma boa crise de ansiedade, quer ter uma boa preocupação, quer perder o sono? Então perca o sono pelo reino de Deus. Perca o sono em querendo fazer a vontade de Deus. E as demais coisas, Ele vai acrescentando, Ele vai fazer. Sabe o que diz o Salmo 25, acho que o versículo 5? Diz que Deus, Ele revela os seus segredos, aquele que reserva uma vida de intimidade com Ele. Amém. Você conta seus segredos para quem você tem confiança. Então, se você confia em Deus, tem uma vida de intimidade com Ele, Ele começa a revelar coisas extraordinárias. Jeremias 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. E você acha que filho de Deus não tem pergunta? Tem muitas perguntas. Mas na intimidade, Deus revela todas as suas respostas. E Deus, quando nós estamos na intimidade com Ele, Ele nos manda fazer coisas que aos olhos humanos é loucura, mas é direcionamento do Senhor. E Ele nos dá então uma boa preocupação: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que significa essa palavra reino de Deus? Pense bem, lembre que essa palavra, novamente, Jesus está falando para os seus discípulos, porque a multidão já estava embaixo de um reino. Qual era o reino? O reino de Roma, o reino da opressão de Roma sobre Jerusalém. Eles já estavam embaixo de um reino da religião da época, que era do judaísmo. Aí Jesus fala em buscar o reino de Deus. O reino de Deus, ele é leve. O reino de Deus é simples. O reino de Deus é profundo. E aí, sabe o que significa então o reino de Deus? Você vai entender agora. Todo reino tem um território. Para ter um reino tem que ter um território. Todo reino tem um governo. Todo reino tem uma legislação. Então Jesus, Ele usou algo que era conhecido do dia deles. Ele estava embaixo de um rei, ele estava embaixo de um domínio, de uma legislação de Roma, e eles tinham ali o território de Israel. Então ele diz: o discípulo de Jesus é aquele que reconhece o governo de Deus na sua vida. Amém? Ele é o rei, Ele é o Senhor, o reino é o reino dos céus. E o que Ele diz? Faz em mim, Deus, a tua vontade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é quando sobra tempo. Primeiro não é quando dá vontade. Primeiro o reino de Deus não é só no domingo. Primeiro é prioridade, é quando eu começo o meu dia pela manhã. Aquele que vem primeiro. Amém? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é aquele que vem primeiro. Se eu faço tudo para depois buscar minha vida com Deus, devocional com Deus, Ele não está sendo o primeiro. Costumamos dizer isso também sobre a administração das finanças.
Você pega um lado, aquilo que entra, e aquele outro lado, a saída, a despesa do mês. E o que vem primeiro? Meu compromisso com Deus e com o seu reino, a minha adoração, dízimos e ofertas. E tudo, não é o que sobra, mas aquele que vem primeiro. Amém, queridos? Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa aquele que vem primeiro em minha vida. E uma das formas de fazer isso é começar o dia em intimidade com Ele. Amém? Lembra daquele exemplo que eu falei? Do pastor Shane, dizendo para o seu filho que estava indo para os Estados Unidos para ser pastor de adolescente. Na mesma igreja onde ele foi pastor de adolescente, ele ficou 3 meses com o filho ministrando na vida dele. E um dos conselhos que ele deu, falou: filho, não põe o pé para o lado de fora da cama, sem antes convidar a presença de Deus para fazer parte da sua vida. Amém. Não entre no carro, não comece a limpeza da casa, não comece a correria do dia, sem antes convidar a presença de Deus a fazer parte da sua vida. Aleluia. E essa é a primeira palavra de hoje. Falar sobre intimidade com Deus, tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas o nosso tempo não permite. Mas esse é o desafio, o sermão prático de Jesus. Se você ainda não tinha o hábito, não teve até o momento o hábito, comece a desenvolver o hábito de todos os dias começar o seu dia tendo um encontro pessoal com Jesus. Por que, pastor, que eu fui criado para ganhar dinheiro, para me arrebentar trabalhando? Não. O livro de Gênesis começa dizendo: fomos criados para a glória de Deus, a sua imagem, a semelhança, comunhão com Ele. Efésios capítulo 1 fala que nós fomos criados para o louvor e para a glória de Deus. E como que diz lá no livro de Gênesis? E Deus deu muita tarefa para Adão. Deus deu para Adão administrar o mundo inteiro. Outro dia nós vamos falar sobre isso. Como que um homem, Adão, ele conseguiu catalogar, dar nomes a todos os animais de criação, e como que ele poderia administrar o mundo? É porque Adão, só uma palhinha, Adão, antes de pecar, ele era como Jesus na terra. Ele estava aqui, mas ele via longe. Deus tinha dado uma consciência a ele de excelência, algo inexplicável. Mas o texto nos diz que todos os dias, no final do dia, antes de dormir, no final da tarde, Deus ia até o jardim se encontrar com Adão, e eles sentavam lá embaixo de uma árvore, tomavam um chimarrão, comiam umas frutas, batiam um papo. E aí Deus pergunta: e aí, filho, como é que foi teu dia? Amém? Aí a Bíblia nos diz claramente que todos os dias, na virada do dia, Deus se encontrava com Adão. Eles tinham aquele encontro pessoal e podiam compartilhar de como foi o seu dia. Amém? Glórias a Deus. E esse é um dos princípios também do discipulado. Discipulado não é você trazer um peso de religiosidade. O princípio do discipulado é o irmão mais velho cuidando do irmão mais novo, repassando aquilo que ele já recebeu. O discipulado é um discípulo ao lado do outro. E no discipulado ele pergunta: e aí, meu irmão, como é que foi o teu dia? Como é que tem sido a tua semana? Amém? Vamos ficar em pé, queridos? Aleluias. Bom, vocês já receberam, o Augusto conhece bem essa linguagem, vocês já receberam uma fornada de pães fresquinhos, né, Augusto? E vocês já receberam aqui uma delícias aqui da padaria do céu. Agora é comer isso, viver isso durante a semana. Coloca para nós aquela música que nós cantamos ali, Manancial de Vida. E eu quero te convidar a se render ao Senhor, a declarar isso: Senhor, eu quero viver uma vida de intimidade contigo. Não existe como uma igreja fazer discípulo, não existe como uma igreja fazer a obra de Deus sem que ela desenvolva, tenha antes, vida de intimidade com o Senhor. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar, queridos. Dizendo: Senhor,
Eis aqui a minha vida. Eu quero alinhar contigo o meu coração, a minha vida. Manancial, fonte de vida. Amém. Eu tenho sede de ti. Amém. Se você quiser vir aqui à frente, se ajoelhar aqui, vir aqui à frente, pode vir, queridos. Dizendo: Senhor, eu tenho sede de ti, a minha alma anseia de ti. Eu quero mais de ti na minha vida, Deus. Eu quero beber mais dessa fonte, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, se eu tiver de perder qualquer coisa, que eu perca, mas não perca a minha comunhão contigo. Que não me falte a tua presença. Pode faltar alguma coisa em casa, mas não falte a minha comunhão contigo, a minha intimidade contigo, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus, nessa noite consagramos cada vida aqui esta noite, Senhor. Cada vida aqui esta noite, Senhor, que não vieram a esse lugar para ter um encontro de pessoas com pessoas, mas vieram a esse lugar para ter um encontro contigo, Pai, para alinhar o seu coração e a sua vida com a sua vontade. Se há alguém aqui esta noite que está totalmente desalinhado com a tua vontade, desconectado com a tua presença, em nome de Jesus, Pai, seja religado, Senhor. Traga o coração de volta ao primeiro amor, traga o coração de volta à intimidade contigo, traga o coração de volta às primeiras obras, Pai. Em nome de Jesus, Pai, não queremos ser uma igreja cheia de pessoas vazias, mas cheio de pessoas cheias da Tua presença, do amado Espírito Santo de Deus. O Filho de Deus não vive solidão, o Filho de Deus vive solitude, Ele escolhe estar sozinho com Deus, Ele não vive solidão. Ele vive provisão do Senhor, ele vive o pão do céu. O Filho de Deus não vive em ansiedade, mas ele aprende a lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Pedro diz no capítulo 5, 1 Pedro 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4,13 diz: não andeis ansiosos por nada. Filipenses 4,6, mas lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aleluia, Pai, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Se tem alguém que tem vivido crise de ansiedade, com excesso de preocupação, de fadiga, Senhor, que nessa noite ele descubra, ele encontra que Jesus é o descanso, Pai. Tudo que a sua vida precisa, tudo que a sua alma precisa, está no Senhor, Pai. Aleluia. O Salmo 37, versículo 4 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, em nome de Jesus. Aplauda ele, aplauda ele, aplauda Jesus. Amém. Vamos chamar as crianças e queremos orar pelas mulheres, pelas nossas senhoras. Amém. Nós temos senhoras aqui na igreja, as nossas senhoras. Amém. Queremos chamar as crianças, chamar a irmã Albaíra aqui, que vai conduzir esse momento. E depois nós, os homens, pastores, nós vamos orar por cada uma das mulheres aqui. Venham à frente, venham logo. Eu quero ir para casa jantar, vamos.
Ah, lindo, cara. Amém. Vem os homens aqui atrás, vamos estar orando aqui por elas. Vamos aí. Amorzinho, vem, chega aí, amor. Opa! Ai, doeu? Dá a mão. Sim. Não sei. Já encerrou? Então, em nome da igreja, nós queremos prestar esta pequena homenagem a cada uma de nós, né, pelo Dia Internacional da Mulher. Eu estou com a Bíblia aqui, mas não vou pregar, porque já teve muitas pregações, né? Mas eu queria só destacar alguns tópicos para vocês e ler aqui uma mensagem, e depois o nosso pastor vai estar orando. E eu deixo para vocês lerem em casa depois Provérbios 31, do versículo 10 em diante, que vai falar sobre um pouco de nós. Então eu queria dizer para vocês assim, ó, mulher, o que a Bíblia diz sobre mim e sobre você? A palavra de Deus diz que nós somos valiosas. Então ali em Provérbios 31, 10 fala que a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. A Bíblia diz que você é amada. E nós encontramos um texto lá em Jeremias 31, 3, que diz que de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. A Bíblia diz também que você é forte, Provérbios 31, 25, e diz assim, a força e a dignidade são os teus vestidos, e quando ao dia da manhã não tens preocupação, quanto ao dia de amanhã tu não tens preocupação. A Bíblia diz que você é escolhida, Jeremias 1, 5, antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci. E antes de saíres da madre, eu te consagrei. E a Bíblia diz, amada irmã, que você é filha. 1 João 3,1 fala, vede que grande é o amor do Senhor, que foi concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamadas filhas de Deus. E, de fato, nós o somos. Então, eu queria deixar essa pequena mensagem em nome da nossa igreja, com cada uma de vocês, e a Sandra vai distribuir uma lembrancinha que a gente fez de coração para cada uma de vocês. Atrás tem uma mensagem, e que Deus possa fazer de você uma mulher valiosa, que você saiba que você é amada, forte, nas mãos do Senhor. Amém?
Venham os homens aqui, vamos orar, vamos abençoar essas mulheres. Vem cá. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, como igreja nós te agradecemos, Pai, hoje pela vida dessas mulheres. Deus, onde nós vemos na Tua palavra que Jesus resgatou o verdadeiro valor que as mulheres têm. Porque a Tua palavra diz que Deus criou homem e mulher em igualdade de semelhança ao Senhor, Pai, com os mesmos valores do reino, também com os mesmos propósitos, com missão diferente, mas também com o mesmo valor e propósito do Senhor, Pai. Nós queremos Te agradecer. No mundo aí fora, Pai, vemos mulheres sofrendo, Deus, violência, mulheres sendo sobrecarregadas na sua missão, mas como igreja nós queremos, Pai, ministrar sobre a vida de cada uma delas, que elas possam receber a dignidade que Jesus dá a cada uma delas, Pai, a força, o valor, Deus, o desprendimento que o Senhor dá a cada uma delas. A Tua palavra diz que o ministério de Jesus foi sustentado, acompanhado, abençoado pela ajuda e o serviço de muitas mulheres, e Jesus trouxe uma identidade de valor às mulheres na sua época, e esses valores, Pai, eles estão presentes até hoje como filhas amadas do Senhor, Pai. E como igreja, nessa noite nós queremos abençoar, pedindo que o Senhor, Pai, esteja renovando, Pai, a sua fé, o seu ânimo, o seu vigor físico, emocional, espiritual, Senhor nosso Deus. Assim como Deus, a palavra veio sobre Abraão, que elas também tenham do Senhor agora, como também o seu escudo e fortaleza, como socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Oramos para que o Senhor cubra com o sangue de Jesus, cubra com o sangue de Jesus a vida de cada uma delas, Senhor nosso Deus, trazendo sonhos, renovos e projetos dos céus sobre a vida de cada uma delas, Pai, curando e realizando coisas lindas, capacitando o Senhor, em nome de Jesus, Pai, com habilidade de mãe, com habilidade de filha, Pai, com habilidade de negócio, Pai, de empreendimento, em nome de Jesus, Pai. Permita, Senhor nosso Deus, que através da Tua igreja, do Teu reino, elas possam, Pai, ter uma vida mais leve, Senhor. Que o Senhor levante pessoas e seque pessoas, lhe dê maridos que aliviem a sua carga, Senhor, e que elas voltem ao seu papel original de auxiliadora, Senhor, em nome de Jesus. Cobre-os, ó Deus, com o Teu sangue, guarda e livra, Deus, do maligno, Senhor, e abençoa. Traz ao encontro da vida delas, Pai, respostas às suas orações, que elas têm feito por elas mesmas, que elas têm feito pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus cônjuges, Senhor, em nome de Jesus, que ela tenha a alegria de dizer: eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor, Pai. Guarda do homem violento, guarda do maligno, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e derrama uma unção de capacitação, para serem mulheres empoderadas no Teu Espírito, nesta igreja e nesta geração, para a glória do Teu nome. Nós abençoamos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do amado Espírito Santo de Deus, e que elas possam viver tempo de honra, Pai, tempo de alegria, Pai. Aleluia, Pai, de sonhos e projetos do Senhor. Renova, dá força àquela que está cansada, Pai, e dá asas e olhos para voar como águia, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Bem, encerrando a celebração dessa noite, estou livre para convites para a janta. Deus abençoe.